E aí pessoal, eu sou o professor Raulson, aqui do meu lado eu tenho o grande professor Jonaldo. Estamos aqui para dicas no vestibular aí para vocês, vestibulando que está nesse clima aí, né? Vamos lá, professor? Vamos lá, vamos Dica começar. quente. Bom, dá uma olhadinha aí na tela, pessoal. A gente tem alguns pontos muito importantes sobre o tipo de comportamento que o aluno precisa apresentar hoje em dia para a prova de matemática. Então, não há mais apenas cobrança de cálculos sem contexto, é necessário que o aluno tenha um pensamento crítico, que ele domine bem a gramática para poder saber interpretar os textos, para não se confundir com o uso da vírgula, porque a gente sabe que isso muda o sentido das frases, que ele consiga extrair a partir da interpretação dos textos as ideias dos dados que o problema propõe e tenha também um domínio do conteúdo matemático, a fim de que ele consiga resolver as questões que são propostas. Com certeza. E uma coisa que é importante, Raulson, é a pessoa ter atenção total, né, como você falou, ao contexto, ao texto, e principalmente o quê? Quando aparecer algum dado numérico, a pessoa já ir grifando, já que os textos a tendência são textos mais longos, né? Exato. Então está atento a fim essa de parte. evitar as releituras, que elas são importantes, as releituras são importantes, mas há uma questão do tempo também que deve estar sob o domínio do candidato. Bom, dentro dessas características, a estatística hoje é um assunto muito cobrado. A gente vai ver a presença disso em vários concursos para o acesso ao ensino superior, devido ao fato de dar condições ao leitor, ao aluno, de conseguir fazer a interpretação de dados, né? Dados gráficos, dados em forma de tabela, dados numéricos, a partir desses dados entender o que é que pode acontecer com uma determinada situação matemática. Quando você, só um instantinho, quando você pega qualquer revista, qualquer jornal, né, até um telejornal mesmo, diariamente você tem contato com tabelas, com gráficos, principalmente gráficos. Exatamente. Então, você tem que estar muito atento a isso. E não existe prova, eu ainda não estou lembrado de uma prova que não tem uma tabela ou um gráfico. É verdade. Você tem que aprender a fazer essa leitura, né? Bom, a frase que está aí no nosso slide é uma frase que está lá na porta do Departamento de Estatística da UFRN. Estatística é a ciência que tortura os números até que eles confessem, e eles vão sempre confessar a verdade, né? A gente tem como calcular, inclusive, qual é o nível de verdade que esses dados nos apresentarão. Pois bem, vamos lá. A gente vai começar falando de frequência, porque toda pesquisa ela envolve uma coleta de dados, e esses dados eles devem ser organizados, analisados e apresentados. Entretanto, os alunos costumam confundir muito como há uma variedade muito grande de apresentações para essas informações, são muitos tipos de gráficos, são tabelas. Os alunos costumam confundir o que é frequência absoluta do que é frequência relativa e quando essa frequência é absoluta ou quando ela está sendo apresentada de forma absoluta e acumulada ou relativa e acumulada. Bom, fato é que a gente precisa diferenciar isso nas situações problema. Para isso a gente vai acompanhar um exemplo que fala de uma tabela mostrando o histórico de consumo mês a mês no primeiro semestre do ano de 2012. Se você pegar a sua conta de luz, possivelmente ela vai ter um demonstrativo dessas coisas para mais de um semestre, possivelmente aí para os últimos 12 meses, certo? Bom, na tabela vocês podem observar que a gente tem na primeira coluna a disposição dos meses, na segunda coluna a gente tem o consumo em kWh mensal, e lá na terceira coluna a gente tem esse valor acumulado. Perceba, pessoal, que no mês de janeiro a gente tem 61 kWh de consumo, no mês de fevereiro a gente tem 55, mas quando essa informação é apresentada de forma acumulada, é necessário que a gente visualize lá, tá certo? Que aquele valor de 116 é a soma dos consumos nos meses de janeiro e fevereiro. Essa tabela que vocês estão vendo aí, ela apresenta apenas os dados absolutos. Se eu quiser saber os dados relativos, ou o que a gente chama de frequência relativa, basta dividir o consumo de cada um dos meses pelo valor que a gente tem ali como total de kWh consumido durante os 6 meses. Isso vai te dar qual foi o consumo relativo. Esse valor vai ser um valor decimal que você pode tornar ou representá-lo em porcentagem. Tá bom? Também é possível apresentar essa porcentagem de maneira acumulada. Bom, aqui eu estou apresentando para vocês agora as mesmas informações, só que agora com um gráfico. E vocês vão perceber que nesse gráfico
de barras que vocês estão vendo aí, são apresentadas duas cores, o vermelho e o azul. No vermelho a gente tem o consumo acumulado e nas barras azuis estão representados o consumo mês a mês. Perceba, pessoal, que se a gente olhar apenas as barras que estão em vermelho, o cara pode ser levado a se confundir e achar que o consumo foi sempre crescente. Bom, o acúmulo será sempre crescente, mas se a gente observar as barras azuis, verá que em alguns meses houve decréscimo no consumo, em alguns outros meses houve um aumento. Tá? Por exemplo, se a gente pegar o primeiro bimestre, de janeiro para fevereiro, houve um decréscimo. Entretanto, de março para abril houve um acréscimo no consumo e de abril para maio esse consumo permaneceu constante. Entretanto, isso está sendo apresentado pelas barras azuis. Quando a gente olha as barras vermelhas, em que os dados estão apresentados de forma acumulada, é necessário entender que ali você tem, na verdade, o acúmulo até aquele mês, certo? Vamos ver uma questãozinha que pode nos orientar melhor de como é que isso pode vir a ser cobrado num concurso vestibular. Bom, o gráfico acima mostra em kWh o consumo de energia elétrica acumulados mês a mês no primeiro semestre de 2012. Em qual mês o consumo de energia foi menor? Em qual mês foi maior? Bom, observar primeiro, pessoal, que o gráfico acima mostra o consumo acumulado. Isso está garantido pelo texto. Tá? Não se preocupem, o texto não tem a função de lhe confundir. Sempre os caras vão tentar fazer, nem sempre é possível, e daí as anulações de questão, mas isso é uma coisa rara. O cara vai tentar construir um texto que não seja ambíguo, que não lhe deixe em dúvida sobre a forma como os dados estão sendo apresentados. Essa não é a função da avaliação. A função dessa questão é avaliar se você consegue fazer a leitura desses dados acumulados ou não. Então fiquem calmos, fiquem tranquilos. Vocês vão perceber que é sempre possível distinguir quando é que os dados estão acumulados e quando eles não estão. Bom, fato é que como os dados estão sendo apresentados de forma acumulada, dá uma olhadinha aí agora no nosso slide, vocês vão ver que é possível calcular, tá, mês a mês, fazendo a diferença entre dois valores consecutivos. Por exemplo, se a gente pegar 116, que é o que está ali no gráfico, sobre a barra de fevereiro, e subtrair o valor que a gente tem anteriormente, que é janeiro, você vai encontrar 55, que é o consumo apenas do mês de fevereiro. Entenda que 116 é o acúmulo entre fevereiro e janeiro. Mesmo raciocínio para eu calcular o consumo em março. Eu vou subtrair o que está lá em cima da barrinha com o março, tá certo? Do valor anterior, que é fevereiro, porque aí eu já vou estar tirando o acúmulo de janeiro e fevereiro e, portanto, vou achar agora o acúmulo mês a mês. Então, reparem nisso, nem sempre um gráfico que mostra valores crescentes necessariamente representa um consumo crescente. Se a gente for avaliar o consumo mês a mês, aí há meses em que o consumo é constante, há meses em que houve decréscimo, tá certo? E isso é importante de se observar. Bom, qual foi o mês em que a gente teve um menor consumo? Qual foi o mês em que a gente teve maior consumo? A partir da leitura do gráfico é possível concluir que o menor consumo ocorreu em junho, com 33 kWh, e o maior consumo ocorreu no mês de janeiro, com 61 kWh. Ok? Fica claro? Aí só uma pequena observação, né? Você pode, voltando aí no slide mesmo, pode deixar o slide aí na telinha e você tenha cuidado vestibulando para você não pensar que o maior consumo ocorreu nos meses de abril e de maio. Você está vendo aí, né, pelas nossas subtrações, nos 2 meses tem 57, né? O consumo desses 2 meses foi 57. Não pense, cuidado para você não se deixar levar que o 57 foi o maior consumo. Não esqueça que o consumo de janeiro foi o primeiro consumo observado, foi 61. Então, de todos, o maior realmente foi no mês de janeiro. Cuidado aí preste atenção nisso aí. Né? Vamos lá? Bom, existe dentro da estatística ferramentas para entender ou resumir como os dados são apresentados na distribuição. Por exemplo, a gente mostrou agora há pouco uma tabela em que haviam 6 meses de consumo, mas quando a empresa que nos fornece energia elétrica quer pensar sobre o nosso consumo, dificilmente ela vai avaliar esses valores mês a mês, até porque existem os meses de férias em que não tem ninguém em casa, existem os meses de muito calor em que você tem picos de energia por causa do uso exacerbado do ar-condicionado, dos ventiladores. Então, essas coisas elas devem ser levadas em conta. Uma maneira de entender e de resumir esse monte de informações é através das medidas de tendência central,
que vão tentar lhe dizer mais ou menos como é que funciona, como é que se comporta ao longo de algumas observações aquela determinada variável estatística que você está estudando. Existem outras medidas que a gente vai falar em outros momentos, em outras oportunidades, em outras aulas, tá? Que são as medidas de dispersão, que é para estudar o quanto essa medida de centralidade que a gente está apontando, ela se desvia ou ela varia do que é fato, do que são as entradas uma a uma. Mas isso vai ficar para uma outra conversa. Hoje a gente vai falar, tá certo? Sobre 3 medidas de tendência central: a moda, a mediana e a média. São 3 conceitos muito simples que, se você conseguir aprendê-los, se você conseguir absorvê-los, vocês vão ver que as questões não envolvem dificuldades. Tem os principais erros que a gente vai apontar aqui para vocês não cometerem de maneira alguma, e se vocês tomarem cuidado com isso, possivelmente tem um sucesso em qualquer questão sobre esse assunto que vocês venham a fazer. Bom, a primeira medida de centralidade que a gente vai usar é a moda. Moda é ou são os valores com maior frequência absoluta assumidos por uma variável. Bom, que frequência seria essa? Perceba que, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês aí um histórico de consumo. Dessa vez, agora a gente está levando em conta 7 meses. E nesses 7 meses, existe um consumo que se repetiu mais vezes. O consumo de 55 kWh foi o consumo que a gente teve no mês de fevereiro, no mês de março e no mês de maio. Essas 3 ocorrências, elas superam as ocorrências de todas as outras medidas, que são 61, 57, 33 e 80. O que é que a gente vai dizer então? A gente vai dizer que nesse histórico de consumo, o consumo da moda é 55. Eu costumo brincar, Alisson, né? Dizer assim, o que está na moda? O que está na moda é o que acontece mais, o que todo mundo está usando, o que está acontecendo mais. Então, ó, no caso do consumo de energia, o que é que, nesse nosso exemplo, né? O que é que está na moda? Está na moda consumir 55 kWh. Então, quer dizer, você vai observar que é o que aconteceu mais vezes diante dessa tabela apresentada. Exatamente. Agora, vamos tomar cuidado, pessoal, porque é um conceito muito simples, mas que, por ser muito simples, ele não deve ser banalizado. Existem alguns pontos que a gente deve observar. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora uma tabela menorzinha, em que eu aponto qual é o consumo e com que frequência ele ocorreu, tá certo? É uma variação dessa primeira tabela, só que com outros valores. Perceba que nessa segunda tabela que eu estou mostrando para vocês, a gente tem 2 valores que ocorreram, tá certo? 2 vezes cada um deles. Então, em 6 observações, em 6 meses observados, a gente tem 2 vezes ocorrendo um consumo de 55 kWh e 2 vezes ocorrendo um consumo de 57 kWh. Você vai perguntar, e agora, quem é a moda? Bom, os 2 são a moda. Essa distribuição é o que a gente chama de distribuição bimodal. É possível que a distribuição tenha 2 modas, ou 3 modas, ou mais, tá certo? Quando isso acontecer, vai ficar claro que o cara vai usar um prefixo para indicar quantas modas existem nessa distribuição, beleza? Não caia nessa de achar que ali um dos 2 ou a média dos 2, não confunda essas coisas, deve ser a moda. A moda é 55 e é 57, porque nessa distribuição que vocês estão vendo aí, a gente tem 2 modas, é uma distribuição bimodal. Tem outra armadilha aí, cheio de armadilha, né, nos concursos. Se por acaso, Alisson, tivesse uma tabela, uma distribuição de frequências e que todos os valores estivessem repetidos 2 vezes, por exemplo, né? 2 vezes, todos os valores observados se repetiram 2 ou 3 vezes, por exemplo, né? Então, quer dizer, nessa tabela, é comum o aluno pensar que todos os valores eles fazem parte da moda, mas não. Como todos os valores eles acontecem com a mesma frequência, então essa amostra, né, essa distribuição, ela é uma distribuição amodal, ela não possui moda. Então, cuidado, que o aluno tem a tendência de pensar o quê? A distribuição será amodal se cada elemento se repetir, ou repetir não, né? Cada elemento aparecer uma única vez. Não. Pode ser que todos os elementos apareçam 2 vezes, 3 vezes. Então, quer dizer, de qualquer forma, não houve nenhum elemento que se destacou. Então, não existe moda. Será um amodal. Bom, como eu disse, é um conceito muito simples que não pode ser desprezado. Ele precisa ser bem observado. Bom, outra medida de centralidade é a mediana. A mediana, pessoal, ela costuma ser o calo dos alunos. Apesar de ser um conceito bem simples, apesar de ser muito fácil de determinar a mediana, o pessoal costuma cair em alguns erros muito redundantes, né? Mediana
ela carece da organização dos dados. Eu não posso pegar os dados jogados numa tabela e fazer disso, tá certo? A minha base para o cálculo de mediana. É necessário que a gente organize uma coisa que em estatística se chama de rol, que é organizar todos esses valores, todas as entradas em ordem crescente ou decrescente. Depois que você organizar esses valores em ordem crescente ou decrescente, você tem que observar outra coisa. Se há uma quantidade par ou ímpar de termos, de entradas para essa tabela. Porque perceba o seguinte, mediana, o conceito de mediana é aquela medida que ficar no meio de uma distribuição depois que você organiza o rol. Se a gente tivesse aqui, me ajuda aqui, Jonaldo, coloca um dedo aqui, por favor. Se a gente, olha, cara, calma. Se a gente tivesse aqui 11 entradas, são 5 as primeiras, são 5 as últimas e a gente tem uma sexta entrada, que é a entrada do meio. Esse valor, ele seria a mediana. Entretanto, se eu tivesse 10 valores para calcular a mediana, depois de organizá-los em ordem crescente, é necessário que eu observe que se eu tirar 5 para cá e 5 para cá, eu não vou ficar com ninguém no meio. Então, eu devo observar esses dois termos do meio, certo? A mediana será dada pela média desses dois valores. Então, repetindo, se a gente tiver uma quantidade ímpar de termos, por exemplo, 7 termos, tá certo? Você vai tirar 3 para um lado, 3 para o outro, vai sobrar um termo no meio. Ele é o termo central. No caso de uma distribuição com 7 valores, a gente teria o quarto sendo o valor da mediana. Entretanto, se eu tiver 6 valores, eu vou tirar 3 para um lado e 3 para o outro, eu não vou achar a mediana? Vai sim. A mediana será a média entre o terceiro e o quarto que eu não vou poder mostrar os dedos aqui por uma questão de educação. Certo? Bom, vamos ver como é que isso funciona. Quais são os erros comuns, professor, que você apontou no início do comentário? O que é que a gente pode fazer para evitar esses erros? Bom, às vezes as tabelas são apresentadas como vocês estão vendo agora no slide. O cara vai colocar ali em ordem os meses. Mas as entradas, que são os quilowatts-hora mensais gastos em cada um dos meses, eles não estão organizados ali em ordem crescente nem em ordem decrescente. Um erro comum é achar, tá certo? Que você vai pegar esse cara aqui do meio e ele vai ser a mediana. Certo? Nessa distribuição, 57 não será a mediana porque é o mês do meio. Isso está errado. Não são os meses, não é a posição da entrada, e sim os valores das entradas organizados. Nesse caso, a gente vai supor aqui daqui para frente em ordem crescente. Tá certo? Outro erro comum, quando a gente pega uma tabela como essa, em que o cara aponta a medida e a frequência, é o cara achar que o valor que ficou no meio ali, tá certo? Ele vai ser a mediana, também é um erro muito cometido pelos alunos. O que você precisa fazer para calcular a mediana nessa distribuição é organizar o rol. Perceba que ao organizar o rol, eu fiz questão de escrever o 55 3 vezes, porque ele aparece 3 vezes na minha contagem, tanto na tabela anterior, quanto na tabela que vocês estão vendo agora no slide. Então, quando isso acontece, você precisa repetir esses valores. Então, o 55 vai entrar no seu rol 3 vezes. E aí, se a gente tem 7 valores, como é o caso dessa distribuição, esse valor que fica aqui no meio será a nossa mediana. Certo? Não erre. Certo. Só um lembretezinho muito simples. Lembre-se que o quê? A frequência que a gente tanto fala em estatística é a quantidade de vezes que aquele dado foi coletado. Na hora que foi feita a pesquisa, né, a coleta de dados, a frequência é a quantidade de vezes que aquele objeto, aquele número foi coletado, foi anotado. Então, quer dizer, no caso desse nosso exemplo, que vocês acabaram de ver no slide, o 55 kW ele foi coletado quantas vezes? 3 vezes. Em 3 meses apareceu esse mesmo consumo. Então, quer dizer, essa foi a quantidade de vezes que apareceu esse valor. Outra observação. Se eu perguntasse para vocês agora nessa distribuição qual é o consumo da moda, vocês iriam me dizer que é 55. Né? Porque foi o que teve uma frequência maior dentre as observações. 55 também é o valor da mediana, isso é uma regra? Não tem. As duas medidas elas não são necessariamente iguais. Pode acontecer de ser média, mediana e moda todas iguais, mas pode acontecer, não há uma obrigação de que isso aconteça, tá bom? Que fique bem claro. Bom, a média aritmética, ela pode ser simples quando você faz a soma de todos os valores assumidos pela variável e divide isso pelo número de valores que a gente tem nessa observação. Então, eu tenho 10 notas, por exemplo, eu somo as 10 notas e divido por 10, isso é a média aritmética simples. Às vezes, é necessário que a gente observe que uma ou outra nota, ou uma ou outra entrada, elas têm mais importância na sua distribuição. E aí você tem como diferenciar isso através de pesos. Daí a média aritmética ponderada, certo? Então, olha só, é bem importante esse comentário.
Média aritmética ponderada e média aritmética simples são iguais? Não necessariamente. Há casos em que são, quando o peso é a frequência. Por exemplo, se a gente quisesse calcular a média daquele exemplo da tabela anterior que vocês viram, eu não precisaria colocar lá 55 três vezes, bastava dizer que 55 vezes 3, e aí eu estaria tratando esse 3 como peso, mas nesse caso ele também é a frequência. Então a média aritmética ponderada e a simples terão nesse caso o mesmo sentido. Próximo ano, você na UFRN, por exemplo, vai ser alvo das avaliações dos professores e lá a gente costuma dividir as coisas em 3 unidades. A primeira unidade ela tem peso 4, a segunda unidade tem peso 5, a terceira unidade tem peso 6. Quando o professor vai calcular sua nota, ele multiplica a primeira nota por 4, a segunda por 5, a terceira por 6 e divide isso pela soma dos pesos. Então ele fez com as suas notas uma média aritmética ponderada. Nesse caso, a ponderada não será igual à média aritmética simples. O que é que seria a simples? Pegar as 3 notas e dividir por 3. Nesse caso, ele vai dividir por 15, que é a soma dos pesos que eu citei, 4, 5 e 6. Por que isso acontece? Porque como as provas teoricamente são cumulativas, a da terceira unidade ela tem que ter um peso maior, uma importância maior dentro da sua média. E por isso o peso dela é maior. Então que fique bem claro, média aritmética ponderada e média aritmética simples não são necessariamente coisas iguais. Depende de como o peso está sendo usado no problema. Perfeitamente. Tá bom? Bom, para a gente finalizar aqui essa aula, a gente vai mostrar um exemplo de como calcular uma média aritmética simples. Se eu quisesse saber, por exemplo, qual é o consumo médio nesse semestre, bastava somar todos os 6 valores e dividi-los, tá certo? Por 6, pois são 6 valores. Você teria aí um consumo médio de 53 kWh. Então, só para a gente recapitular, nessa tabela aí, se eu perguntasse a vocês qual é o consumo da moda, o consumo da moda seria 55 e 57. Essa é uma distribuição bimodal. Se a gente organizar esses valores em ordem crescente, perceba, a gente tem aí 6 valores, não é verdade? São 6 meses sendo observados. O primeiro valor é 33, os 2 próximos seriam 55 e 55, os 2 próximos seriam 57 e 57 e o último seria 61. Como a gente tem 6 valores, quais seriam os que a gente deveria observar? Se eu tenho 6 valores, a minha observação fica por parte desses 2 rapazes aqui, o terceiro e o quarto valor. Respectivamente, não o terceiro e o quarto mês, fiquem atentos a isso. O terceiro valor seria 55, o quarto valor seria 57. A mediana seria a média desses valores, que é 56. A média aritmética do consumo desses valores seria 53 kWh. Bom, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Em outras oportunidades, a gente vai oferecer para vocês uma aula de estatística falando das medidas de dispersão. E vamos lá, meu Jonathan, pode falar. Variância, desvio médio e desvio padrão. Exatamente. Então, às vezes, e a amplitude, que é a mais simples delas. Claro. Né? Bom, fiquem com Deus, abraço e sucesso!